Irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez aqui nos encontramos para estudar a palavra do nosso Deus. E hoje nós estudaremos o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso de número 30 até o verso de número 44. Mas antes da leitura da palavra, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua santa e bendita iluminação. Feche os seus olhos e ore conosco. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti. Gratos porque mais uma vez temos a oportunidade de estudar a Tua palavra. Gratos porque mais uma vez o Senhor se manifesta a nós e revela o Teu desejo, a Tua vontade, os Teus planos para as nossas vidas. Sê conosco, ó Deus, e nos fortalece durante o estudo da Tua palavra, nos preparando para as muitas jornadas que ainda temos à frente. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos ouvir a leitura da palavra do nosso Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de falar sobre canseira. Isso mesmo, canseira. Porque o tempo que estamos vivendo, tempo de quarentena, não é um tempo de férias prolongada, não é um tempo de ficar em casa e descansar, mas é um tempo onde muitos têm se sentido esgotados, cansados. Professores têm preparado aulas online, enfermeiros, médicos têm trabalhado dia e noite, caminhoneiros têm feito muitas viagens para deixar as cidades abastecidas. E todos em geral, o comércio, trabalhando muitas vezes com uma equipe reduzida. E assim a canseira muitas vezes vem.
Temos vivido um momento em que o trabalho muitas vezes tem se misturado ao nosso momento de descanso em nosso lar. E por isso, hoje eu quero falar a sua vida, contando esse trecho da história bíblica, para que você entenda como Cristo Jesus quer agir no seu viver. Quantas vezes nos sentimos cansados, nos sentimos esgotados, simplesmente pelo caminhar da vida? Ainda mais nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a nossa rotina muda. E eu tenho certeza que muitos irmãos e irmãs que aqui estão conectados conosco têm se sentido cansado nesse momento. A canseira que provém de uma situação vivida, canseira sentida após frustrações ou até mesmo por uma vitória, mas uma vitória sofrida. Outros talvez estejam se sentindo cansados em decorrência das circunstâncias vividas, ou até mesmo por não compreenderem por que certas coisas estão acontecendo em suas vidas, em nossas vidas. Pois é, irmãos e irmãs, neste momento recorremos à palavra santa do nosso Deus para buscarmos mais do que entendimento, para buscarmos força, sustento para as nossas vidas através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para entendermos o que aqui está acontecendo, destaco uma expressão importantíssima na passagem bíblica que lemos, a expressão que inicia o texto dizendo: voltaram os apóstolos à presença de Jesus. E então temos um raciocínio lógico. Se os discípulos voltaram, isso significa que antes eles tinham ido a algum lugar. Mas que lugar? E ao olharmos para os versículos 7 a 13 desse mesmo capítulo lido, encontramos tal resposta. E esse detalhe, que na verdade é muito mais do que um detalhe, se tornará o ponto-chave para a compreensão dessa passagem bíblica. Os versos de 7 a 13 nos relatam que após Jesus ter feito diversos milagres, diversas proezas, após ter pregado em diversos momentos a numerosas multidões, sempre na presença de seus discípulos, tinha chego a hora de seus discípulos começarem a fazer o mesmo. Até então, os discípulos apenas acompanhavam a Jesus, mas nada falavam ao povo. Assim, Jesus envia-os de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Cada par vai para uma direção diferente. E Jesus ordena-os que percorressem o máximo de cidades possíveis, sem cessar, sem descansar, sem ter tempo a perder. A Bíblia não nos relata o que Jesus ficou fazendo durante esses dias, talvez orando. Todavia, nos fala que após esses dias, talvez semanas, os discípulos regressaram para encontrar a Jesus novamente, para se encontrar com seu mestre no lugar e no horário marcado. E daí então chegamos ao texto que lemos. Isso quer dizer que os discípulos nunca antes tinham se afastado de Jesus, nunca tinham pregado, nem feito milagres. Mas agora, pela autoridade atribuída por Cristo, eles tinham feito proezas. O nome de Jesus tinha se propagado de forma sem igual. Praticamente todas as cidades da região da Galileia
já haviam ouvido falar sobre Jesus. Assim, os discípulos retornam ao Mestre, ansiosos para relatar tudo quanto haviam feito, tudo quanto haviam ensinado, e igualmente exaustos, sentindo uma canseira que nunca antes haviam experimentado. Jesus percebe a canseira dos seus discípulos e então lhes fala: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, conforme está no verso 31. Todavia, como o nome de Jesus havia sido propagado pelos discípulos, a multidão à busca de Jesus e agora também a busca dos discípulos crescia desproporcionalmente. Assim, nesse retorno, eles não tinham tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham, quanto mais para descansar. Então, o texto nos relata que Jesus e seus discípulos saíram a sós num barco para buscar um lugar solitário, e a intenção aqui era simples, ela era clara, era uma só: descansar. Descansar. Nem que fosse um pouquinho, era deitar, dormir e descansar. No entanto, vem a surpresa, o inesperado, conforme relatado no verso 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Isso quer dizer que eles saíram de uma margem do mar da Galileia, que tinha uma multidão já numerosa. E ao desembarcarem na outra margem, quilômetros e quilômetros à frente, para sua surpresa, tinha uma multidão ainda mais numerosa. Para piorar a situação dos discípulos, Jesus se compadece daquele povo, pois Cristo percebeu que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor e necessitavam da palavra de vida. E aqui então eu fico a imaginar o tamanho do descontentamento dos discípulos perante aquele povo. Jesus a ensinar muitas e muitas coisas ao povo e os discípulos apenas pensando em descansar um pouco, em deitar e dormir. E parecia justo. Afinal, os discípulos nos últimos dias percorreram diversas cidades, andaram quilômetros e quilômetros, pregaram de sol a sol, expulsaram demônios, se alimentaram e dormiram de forma precária. Era realmente uma situação muito cansativa. E finalmente cai a tarde. Os discípulos, como se já houvesse passado da hora de Jesus encerrar aquele momento de ensino, chegam até o Mestre e lhe expõem a situação, porém de uma forma inversa, como se a preocupação deles, na verdade, fosse com o povo e não consigo próprio, dizendo assim: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus certamente percebe a contradição em suas palavras e em sua postura, e por isso começa a ensinar-lhes a respeito da canseira e da vida cristã. E é nesse ponto que chegamos a uma aplicação prática para cada um de nós. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Jesus sabia tudo quanto os seus discípulos ainda teriam que passar após a sua morte e ressurreição.
Jesus sabia que aquilo era apenas o começo de uma longa caminhada que os seus discípulos teriam que percorrer. Por isso, percebe a necessidade de abrir-lhes os olhos, mostrando a eles a ordem das coisas. Então lhes propõe um desafio. E versículo 37 diz: dar-lhes vós mesmos de comer. É certo que os discípulos ficaram indignados, como se dissessem: mas Senhor, é uma multidão imensa. Como vamos alimentá-los? Vamos gastar uma fortuna. Para alimentar toda essa multidão, teremos que comprar praticamente 200 denários de pão. E aqui uma pausa. Cada denário valia aproximadamente um dia de trabalho de um agricultor. Ou seja, é como se os discípulos falassem: Senhor, mas para alimentar essa multidão precisaremos dar o dinheiro de 200 dias de trabalho, ou melhor, o dinheiro todo de um ano de trabalho. É impossível. Mas para Jesus, isso não é barreira. Além do mais, Jesus tentava ensinar-lhes que a canseira não pode ser desculpa para deixar de proclamar o Evangelho, que a canseira não pode ser desculpa para negar um pedaço de pão. Conclusão, que a canseira não pode ser desculpa para deixarmos de viver uma vida legitimamente cristã. Mais do que isso, Jesus procurava ensinar-lhes que, assim como eles necessitavam dormir, aquele povo necessitava comer. Dessa forma, Jesus resolve abrir-lhes os olhos através do milagre e pede para que vejam quantos pães havia entre todo o povo. E voltaram eles com 5 pães e 2 peixes. E nesse ponto, gostaria de ressaltar a importância dos números para que se entenda o simbolismo que há nesse texto. O número 7, ou seja, 5 pães mais 2 peixes, representa o número da perfeição para o povo judeu. E assim Jesus mostra o seu poder, Jesus mostra a perfeição dos seus planos para os seus discípulos. Também podemos estabelecer um paralelo entre 5 pães e 5.000 homens, observando assim a extensão do poder de Cristo Jesus. Porém, o número mais expressivo desse texto não se encontra naquilo que se havia comido, mas se encontra naquilo que sobrou. Versículo 42. E foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ou seja, 1 cesto cheio para cada discípulo, para que cada discípulo observasse o poder de Jesus Cristo e assim parasse de pensar somente em si próprio, reconhecendo a necessidade daquele povo que perecia. Mas, infelizmente, quando estamos cansados, os nossos olhos parecem não enxergar a ação de Jesus Cristo em nossas vidas, mesmo que estejamos segurando um cesto cheio do seu poder. E os discípulos, seres humanos, falhos, assim como nós, também nada enxergaram, nada entenderam. Mas e nós? Será que temos enxergado a ação de Jesus em nossas vidas? Será que temos visto o que Ele deseja nos mostrar? Ou temos nos preocupado tanto com o nosso cansaço que não percebemos o que Jesus tem reservado para nós?
Se você, hoje, se sente cansado, saiba que o descanso e o refrigério para sua alma virá, mas não permita que a sua canseira o impeça de servir a Deus, de servir ao seu reino, amando o próximo, e entenda como próximo todo aquele que lhe procurar necessitado de uma palavra de vida, necessitado de um pedaço de pão. Seja um discípulo, independente das circunstâncias, pois esse foi o ensino que Jesus transmitiu aos seus discípulos no passado, e esse continua sendo o seu ensino, a sua palavra, também para os dias de hoje. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Como um farol que brilha à noite, como
enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Mas toda história tem 3 lados: o seu, o do outro e o de Deus. No caso da passagem que lemos, havia ao lado dos discípulos, do povo e de Jesus. Por isso, essa mensagem necessita de um desfecho, e assim finalizaremos a mensagem de hoje vendo o lado do povo através da aflição dos discípulos de Jesus. Vamos à leitura do texto mais uma vez, agora em Marcos capítulo 6, do verso 45 até o verso de número 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Finalmente chegou o momento de descanso e de refrigério dos discípulos. Mas como a multidão era muito numerosa, eles tiveram que dormir no barco, no meio do mar, pois somente lá a multidão os daria folga. Os discípulos dormem, descansam, mas de madrugada, por volta da 4ª vigília, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, os ventos começam a levá-los para longe. E Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, foi ao seu encontro. Os discípulos, porém, vendo a imagem de um homem andando sobre as águas, pensaram se tratar de um fantasma ou de um espírito e gritaram. Todos ficaram aterrados. Verso 50 e 51. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Vejam que maravilhoso! Jesus vem ao encontro de seus discípulos para trazer-lhes de volta à realidade. Mesmo que para isso seja necessário fazer o impossível mais uma vez, nem que para isso seja necessário andar sobre as águas.
se eles estavam se afastando da margem, vem Jesus para cessar o vento e trazer-lhes de volta. Se eles estavam se desviando do propósito do Evangelho, vem Jesus ao seu encontro para trazer-lhes de volta para a vida cristã. Mas a parte mais bela encontrada nesse texto está no final da passagem. Final do verso 51 até o verso 52, que diz: ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Os discípulos somente compreenderam o milagre dos pães quando suas vidas ficaram em perigo. Somente nesse momento eles compreenderam que, da mesma forma que eles estavam prestes a morrer ali no mar, aquele povo estava prestes a morrer ali naquele deserto. Não a morte somente física, mas a morte espiritual, e necessitava da palavra, necessitava da atenção e necessitava também do pão. E assim eles puderam se aproximar um pouco mais de Jesus Cristo. Que através desse estudo possamos também nos aproximar um pouco mais de Cristo, reconhecendo que Ele é quem caminha sobre as águas num mar bravo para nos resgatar. Ele é quem acalma o vento. É Ele que entra no barco conosco e nos traz de volta à terra firme. E que agora, descansados dos caminhos da vida e resgatados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possamos ser verdadeiramente discípulos, compreendendo que ao nosso redor há inúmeras pessoas clamando por uma palavra de vida ou por um pedaço de pão. E que a nossa resposta seja sempre conforme Isaías capítulo 6, verso 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. E que Deus o abençoe, hoje e eternamente. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguerem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Quem Cristo
que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és sei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és sei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és sei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, meu Deus, descansados estamos em ti. Irmãos e irmãs, esperamos que mais uma vez o estudo bíblico aqui ministrado tenha edificado a sua vida. E neste momento nós oraremos a Deus, colocando toda a nossa canseira, todas as nossas mazelas nas suas mãos, para que Ele nos use. Oremos. Ó Deus, ó Pai de amor, oramos a Ti e pedimos que o Senhor seja conosco. Muitos que aqui estão participando desse estudo, escutando a sua palavra, se sentem nesse momento cansados, sobrecarregados. E tantos outros que aqui estão se sentem também como aquele povo perdido em meio ao deserto, precisando de uma palavra, necessitando de um pedaço de pão. Faz, ó Deus, a Tua graça transbordar sobre nós. Faz, ó Deus, o Teu milagre. Nos ensina, nos mostra, nos dá o pão, caminha sobre as águas, resgata a nossa vida e nos coloca, ó Deus, para proclamar o Teu reino, para viver a Tua palavra, para sermos Teus servos e filhos do Deus Altíssimo. É a oração que fazemos, entregando os nossos dias e a nossa vida nas Tuas mãos. E nós oramos gratos a Ti, orando no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. E que Deus o abençoe, hoje e eternamente. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas qual palavra vai se cumprir? Levante as suas mãos aí.